Então, bem-vindos a mais um MegaCons de número 165, é isso? Eu acho que é o 19, vamos ver aqui, que agora você me perguntou. É o 195, Bárbara. 195. Então, bem-vindos ao MegaCons de número 195, que hoje a gente vai falar sobre memória intermissiva, né? Eu trouxe uma apresentação muito breve aqui, só para a gente passar por alguns conceitos, mas fiquem à vontade, tá, gente? Para caso perguntem, já quiserem começar o debate, tá aberto. Então, acho que o primeiro conceito que mais converge com o que a gente tem aqui, como memória, né, seria a autolucidez intermissiva, que é um verbete do Igor Moreno, e que ele diz que a autolucidez intermissiva é a penetração da inteligência ou a hiperacuidade conquistada no último curso intermissivo, passível de ser alcançada progressivamente pela consim e expressa pela autoconsciencialidade teática, megacons, denotando o grau ou nível de potencialidade quanto à evolução lúcida. E aí ele fala, e lá na argumentologia desse verbete, ele coloca aqui, enquanto ato genuinamente retrocognitivo, a recuperação de cons intermissivo não é necessariamente a lembrança clara e aguda do momento das autovivências pré-ressomáticas, mas a aplicação teática e autoconsciente dos conceitos avançados no intrafísico. Isso é bem interessante porque eu acho que uma das grandes dificuldades que a gente tem quando fala de rememoração de curso intermissivo é que muita gente espera ter a retrocognição clara, lúcida, né? O titim por tintim do que foi de fato estudado no curso intermissivo. Mas o mais importante é a recuperação dos cons magnos, dos megacons adquiridos no curso intermissivo. É isso que faz a diferença na realização da nossa proexis. A recuperação de cons intermissivos necessita, então, da ressonância interdimensional entre retroexperiência extrafísica e anel-experiência intrafísica, né? Então, o que a gente viveu, o que a gente viveu antes e o que a gente está vivendo agora. Se as escolhas e atitudes ou priorizações nessa dimensão convergem com as aspirações e cognições intermissivas, com o tempo, tais cons tendem a se fixar em neopatamar de manifestação evolutiva da consciência autocoerente. Então, é transformar de fato esses cons e esses megacons em novos patamares, de fato absorvê-los a torná-los, né, utilizáveis e fixarem eles na nossa manifestação. Sendo reestruturação de trilha neosináptica, ou seja, a criação de novas sinapses, a fixação de cons, portanto, implica em teática continuada e persistente, né? Outro verbete que fala um pouco sobre isso é o meu verbete chamado autolucidez proexológica, que aí, no caso, eu estou falando da autolucidez para proexes, mas como a programação existencial ela é planejada no curso intermissivo, então ela tem relação, né, direta com aquilo que a gente, dessa vivência extrafísica no nosso último período intermissivo. Então, a autolucidez proexológica é a condição da consim, com discernimento quanto à própria programação existencial, superando o estado de obnubilação, gerador de desvios e realizando as reciclagens necessárias à progressão na tarefa evolutiva prioritária. E aí eu coloco a autolucidez inicial, que seria a condição da consim iniciar essas reciclagens necessárias para a consecução da proexis, e a avançada seria, de fato, a qualificação continuada das reciclagens e escolhas evolutivas convergentes à proexis. Tá? E aí tem a frase enfática. Outro conceito que eu acho que tem muita... mas antes de a gente entrar no conceito, vamos entrar no tema, né? Memória intermissiva. Então, eu trouxe aqui uma proposta de definição, não existe uma definição para isso, mas só para a gente partir mais ou menos do mesmo lugar, né? Do que se entende por memória intermissiva, seria, portanto, o acesso à holomemória na recuperação dos cons relativos ao curso intermissivo, que seriam os nossos megacons, fundamentais para a profissionalização da nossa atual proexis e para a ampliação da nossa cosmovisão. E aí eu lembro, para quem se esqueceu, o que é, né, a definição de autorrecuperação de megacons. Seria justamente recordar, relembrar e rememorar, e outros as unidades de lucidez extrafísicas mais avançadas que foram alcançadas durante o nosso período de intermissão lúcida, em geral prolongado por parte da consciência intermissivista, ou seja, que fez o curso intermissivo com efeitos homeostáticos óbvios na consecução da proexis. Então, quando a gente fala de memória intermissiva, a gente está falando de megacons, tá? Por isso que eu quis colocar aqui
essa ideia, só para a gente, porque foi durante o curso intermissivo que a gente desenvolveu, a gente estava no nosso melhor nível, no nosso nível mais avançado, e a gente conseguiu desenvolver unidades de lucidez também coerentes com esse período, e, como disse o Eduardo ontem, ele deu uma aula muito legal sobre Comunex, e Comunex avançada, falou que o nosso primeiro contato, assim, mais próximo com o Comunex avançado foi justamente no curso intermissivo, né? Então, quando são essas comunidades são muito homeostáticas. Como dizia o Valdo, as energias do curso intermissivo são ali mantidas por serenões e evoluciólogos. Então, é um padrão homeostático muito positivo. E aí tem um outro conceito que tem no dicionário de argumentos que eu acho importante para a gente trabalhar essa ideia de memória intermissiva, que é a da auto-paramegavincologia, do auto-paramegavinco. O que é o paravinco? É uma ideia ou um construto mais marcante criado pela nossa autopensenidade, quando a gente ainda estava no curso intermissivo, para que quando a gente ressomasse esse acesso a essa senha, né, essa ideia, ela traria um impacto para a nossa autoprogramação existencial, né, nossa autoproexis. Então, ela está totalmente relacionada a essa memória do intermissivo, é como se a gente criasse, a gente deixasse sementes ali para que a gente consiga acessar de forma um pouco mais fácil essas memórias ou nessas informações importantes relativas ao curso intermissivo, enquanto na vida intrafísica, né? Então, isso já é pensado durante o curso intermissivo para favorecer a recuperação dessas informações. E aí, algumas pensatas, só para a gente começar, né? Tem várias pensatas sobre memória, o Valdo escreveu muito sobre memória. E separei algumas. No material que a gente mandou, tem pouquíssimas das que tem lá, se vocês procurarem no léxico, tem, acho que 300 e tantas pensatas sobre memória. É muita pensada sobre memória. Mas eu coloquei aqui as que eu achei que tem mais relação com o tema, e separei essas 4, né? E eu acho que a principal aqui, a última, né? Que ele coloca assim, ó. O problema da evolução consciencial é juntar o autoparapsiquismo com a mental somática, ou seja, com o autodiscernimento. Depois disso, ampliar o nível de leitura ou de pesquisa da pessoa. Antes, é bom que ela identifique quais os cons ou as unidades de lucidez que precisa no momento evolutivo. Por exemplo, qual a sua proexis? Quais habilidades apresenta para fazer isso? Seria bom melhorar essa ou aquela área da cognição, porque aí está fraca. Um fato chamativo e muito sério deriva dos atributos conscienciais básicos, concentração mental, memória, associação de ideia e dicionários cerebrais. E o que eu acho muito legal nessa pensata? Tem uma outra que ele fala de memória, que ele fala assim, que ter uma boa memória não é lembrar de tudo, mas sim do essencial no momento certo. Então, quando a gente está falando de memória intermissiva, a gente está falando dessa informação fundamental ou importante para a nossa programação atual e para o que a gente precisa desenvolver nessa atual vida intrafísica. Então, pensar um pouco mais nessa ideia dos megacons favorecendo a consecução da nossa proexis, tá? É isso, gente, apresentação bem rapidinho, só para a gente começar a pensar aqui juntos sobre memória intermissiva. Bárbara, interessante você trazer aquela definição do megacons, que explica bem, né, aquela recuperação de megacons, que ele fala lá, não lembro de cabeça, mas recuperar, acessar, aplicar, sei lá, né, que você falou vários ARs, né? Então, não é só você lembrar, não é só você acessar esse cons magno, é você, de alguma forma, incorporar essa unidade de lucidez maior dentro da sua manifestação. Senão fica aquela coisa, você acessou, mas não usou. Isso aí, para a gente, não é recuperar. Quando você recupera o pacote inteiro, né? E é muito interessante a gente pensar, porque se a gente tem esses megacons a serem reacessados, é porque, de uma certa forma, a gente já os acessou no período extrafísico, né? E eu acho interessante pensar como é que foi esse acesso, né? Como é que a gente teve esse primeiro contato com essas unidades de lucidez mais avançadas, né? O que foi debatido, quais as reflexões que a gente fez? Porque eu acho que quando a gente fala de recuperação de megacons,
o grande lance é, a gente já pensou sobre isso em algum momento. A gente precisa, de uma certa forma, entender como se desenvolveu esse nosso pensamento, ou como a gente desenvolveu, né? Como é que isso fez sentido na nossa cabeça, no nosso paracérebro no momento, mas como é que a gente concatenou as ideias para que aquilo fizesse sentido. Porque cada um vai ter um percurso de discernimento para chegar naquela informação, entende? Eu não vou entender, apesar de a gente chegar, por exemplo, a gente tem uma informação, vou dar um exemplo, tá? Pré-intermissiologia foi uma das ideias avançadas que o Valdo deixou aí para a gente, né, antes de dessomar, para a gente entender um pouquinho melhor qual que está sendo o nosso papel nessa atual existência intrafísica. A forma como aquilo faz sentido dentro da minha análise, de como eu consigo desenvolver a ideia da pré-intermissiologia com a Proexis, com o resto todo, para mim é um percurso de desenvolvimento diferente do que seria para o René ou para o Eduardo. Porque o que é prioridade para nós é diferente. A forma como a gente enxerga o mundo é diferente, como a gente faz sentido ao mundo é diferente. Então, esses caminhos eu acho interessante para a gente ir entendendo que facilitam essa recuperação de megacons. Porque quando a gente entende um pouco como a gente se desenvolve frente às ideias, ou como a gente desenvolve as próprias ideias, ou o sentido das ideias, a gente consegue recuperar, eu entendo, de forma mais eficiente. E talvez o paravinco estaria dentro disso aí, né? O paravinco estaria dentro dessa nossa forma de funcionamento. Fala aí, René. Achei super interessante esse ponto, Bárbara. Nunca tinha pensado nesse sentido. Parece que até a linha de desenvolvimento da ProEx é para facilitar esse acesso a esse tipo de raciocínio, né? Eu vejo muito que, dependendo das coisas que eu estou fazendo, eu vou ler determinadas coisas, vou ter determinados tipos de raciocínio que vão me ajudando a recuperar a lucidez. Então, o trabalho profissional, o tipo de atuação no voluntariado, essa linha proexológica, parece que a gente também vai desenhando ela para acessar essa lucidez mais bacana, né? Eu acho que isso tudo tem relação com autopesquisa, em primeiro lugar, né? Então, quanto mais a gente conhece, mais a gente entende o nosso funcionamento e entender é aquela questão, né? De a gente precisa pensar o nosso pensamento. Quando a gente fala isso, não é só entender como é que é a nossa estrutura básica pensênica, mas é como o nosso próprio pensamento se forma. Né? Quais os percursos que a gente faz de desenvolvimento de uma ideia, de um pensamento, de um entendimento. E aí isso vai facilitando, a gente chega e a gente começa a entender melhor as técnicas que a gente precisa desenvolver pessoalmente para entender algo. Fala aí, Nelson. Não, eu estava pensando assim, porque a memória não é, quando a gente vai ter acesso a uma memória, não é um filme que a gente está vendo ali, né? Mesmo Não. que seja uma memória da gente, a gente reconstrói ela. Mesmo aquelas pontos de esquecimento, mesmo que a memória tenha sido existe um ponto de esquecimento que tu preenche. Então, eu fico imaginando no intermissivo o trabalho que eles passaram com a gente, porque se tu vai ver alguma coisa da tua história, ou que tu fez parte lá, algumas coisas vão parecer novas para ti, porque se vão te mostrar alguma coisa, ó, tu fizesse assim, tu já, talvez, alguma memória dessa antiga, tu já tenha reconstruído ela de maneira a ficar mais fácil para ti não enxergar determinados aspectos que são talvez patológicos ou não, e que eles foram mostrar para a gente, eles tiveram que fazer quase como uma coisa nova. Eu fico raciocinando sobre isso, porque a memória é uma coisa muito interessante, né? Ela é como o Eduardo está falando ali, assim, se a gente tem acesso a uma memória e não é uma coisa dinâmica, ela não, daqui a pouco ela some, não serve para nada. Se tu não tens acesso a uma memória intermissiva e tu não vai usar, daqui a pouco tu... Então, assim, isso que tu estava falando, eu estava pensando assim, nessa reconstrução. Se, assim, ó, se a gente tem a memória do curso intermissivo, de alguma coisa que eles passaram para nós no curso intermissivo, não da memória anterior, no curso intermissivo, né? Eles tiveram um trabalho de reconstruir essa memória todinha, passar para a gente, e agora a gente vai ter o trabalho de buscar esses megacons e não... e usar, para não criar tantas lacunas e preencher de maneiras diferentes. Queria que fizesse um comentário sobre isso, só para ver se eu não estou muito... Não, eu acho que faz sentido, né? Assim, eu acho assim, ó, o curso intermissivo, eu acho que ele teve um impacto tão grande na nossa linha seriexológica, assim, ele é um marco tão importante, que eu acho que para a gente é até difícil um pouco compreender a importância disso.
Vou te dar um exemplo. O Valdo tem numa das pensatas, o Valdo coloca assim, que o nosso mater pensene muda depois do curso intermissivo. Veja só que sério isso. Nosso mater pensene, nosso pensene base, da nossa manifestação base, muda depois do curso intermissivo. Então, imagina o impacto consciencial que o curso intermissivo tem. Eu acho que a gente tem pouca ideia do impacto dele, assim, porque eu acho que a falta de acesso a essas informações e essa memória faz com que a gente entenda de uma certa forma, teoricamente, que foi um momento importante, mas a gente tem pouco a proporção da importância de fato do que foi esse momento, do que foi essa oportunidade. Eu tive uma retrocognição de curso intermissivo uma vez, que eu me vi fazendo um exercício de recuperação de acesso à aula-memória, no extrafísico. Que era assim, a gente tinha como se fosse um laboratório, um espaço que a gente entrava, e a ideia é que a gente ampliasse o nosso acesso à nossa aula-memória, a porcentagem de acesso à nossa aula-memória, para que a gente tivesse uma compreensão mais clara do que a gente estava planejando para a nossa próxima programação existencial. Então, é um exercício porque a ideia é que a gente tenha essa compreensão, que a gente consiga chegar e falar, não, tá, isso aqui faz sentido. Porque a gente fala muito de acesso à aula-memória e, de fato, no intrafísico é muito difícil, né? Mas no extrafísico a gente não chega já acessando 100% da nossa aula-memória só porque a gente dessomou. A gente também tem as nossas dificuldades de acessar a aula-memória no extrafísico. Então, esses exercícios, eles também são importantes. Eu fico imaginando sobre o aula-maturidade, né? Tu não tem maturidade para acessar a tua aula-memória, mesmo a muito particular, a muito próxima, assim, pior ainda, mas próxima é pior ainda, né? Porque tu tá envolvido emocionalmente, ou faz parte da tua história. Então, a gente pensa assim, a aula-memória, a gente precisa estudar isso e chega lá. Mas isso é bem vinculado à cosmoética e à aula-maturidade, né? Porque senão tu não consegue. Pode falar, Eduardo. Não, eu ia falar que claro, tem a questão da maturidade, né, Nel? Você tem razão, né? Se for para prejudicar, é melhor que não tenha memória. Isso aí, acho que os amparadores pensam, e a gente também acha isso. Mas, assim, tem uma questão de capacidade mnemônica também. Vamos supor que você quer, mas não consegue, por causa da nossa limitação paracognitiva lá no intermissivo. Você, como consciex, tem as limitações ali. Você tem que expandir a memória, expandir a lucidez, expandir o paracérebro para começar a recuperar, né? E justamente o trabalho é esse. Quanto mais a gente desenvolve, mais capacidade de recuperar e de ter cosmovisão, melhor, né? E aí a pergunta é o seguinte: tudo bem, você pode ter um monte de megacons que você não acessou ainda, mas no curso intermissivo, nessa última intermissão, você acessou todos eles? Qual o percentual que você acessou de megacons você já tem? E você consciex. Então, o megacons, às vezes, é um pouco mais até do que o que a gente fez no curso intermissivo, sabe? Tem uma capacidade ociosa ali, são os criptocons, né? Que você não acessou ainda. Tem os megacons que você desenvolveu em vidas passadas, que você teve, que não recuperou no curso intermissivo. E tem uma coisa que o professor Valdo comentou, que eu até, essa semana passada que eu descobri, nem conhecia, ele chamou de neo-megacons, que esse é bacana, esse eu não tinha pensado nisso. São megacons que você não tinha e que você teve acesso no intermissivo. Por exemplo, através da central extrafísica da verdade, ou através do contato com o serenão, ou com o evoluciólogo. Ele te deu uma informação extra, que é mega, e aqui nem você tinha, né? Então é neo-megacons, né? Então tem todos esses fatores aí. É bem interessante isso, né? Da gente pensar também, porque no curso intermissivo a gente começou de forma um pouco mais técnica a andar com a galerinha a galerinha lá de alto nível, né? Então, tem lá um serenão, um evoluciólogo, né? A galera do bem, né? Antes era a galera do mal, agora é a galera do bem. Que é uma galera mais, né? A gente começou a andar com gente grande. Então, qual foi? Eu fico pensando assim, ó, desses neo-megacons, inclusive, como um neo-megacon, o impacto que a gente teve em entrar em contato com o holopensene de Serenão, por exemplo, de forma tete a tete, assim, ó. Como é que isso impactou a gente, né? Que isso gerou de neossinapse? Só esse contato.
Só esse contato mais direto com o evoluciólogo, porque assim, quando o curso intermissivo, a ideia pautada no curso intermissivo é que, pelo primeiro momento, a gente começou a entender um pouquinho, tá, gente? Não é nada lá grande, mas que é um pouquinho importante, dessa lógica evolutiva, da serialidade. Da gente chegar e falar, opa, peraí, o que eu preciso pensar para essa minha próxima vida que vai ser importante nos impactos futuros? Como é que isso foi impactante? Qual o impacto que isso gerou? Quais neossinapses a gente criou a partir disso? Entende? Eu acho que é uma coisa interessante para a gente pensar também, né? Porque evocando esses tipos de padrões, talvez a gente consiga, né, perceber um pouquinho. Mas fala aí, Pedro. Você está com o áudio desligado. Pedro. Boa tarde, Bárbara, minha professora de 4 anos atrás do ECP1. Tudo. Tem um trinômio aqui que me causou um impacto quando eu li. Ele está na página 6. Introspecção, prospecção e retrospecção. Isso me causou um impacto que me parece se tratar de uma técnica, né, de rememoração. Pode dizer algo a respeito? Deixa eu só achar, Paulo. Está na página 6. Em Evoluciologia, a última linha. Ah, tá. Em certos casos, o próprio evoluciólogo, ou para preceptor, aponta ou sugere qual a ideia fundamental. Sobre do paravínculo, né? Demonstrando a importância de se manter atento e reter a essência nessa dimensão. Aqui é bom lembrar o trinômio: introspecção, prospecção, retroprospecção. E o binômio paravínculo intermissivo, tá? Mas o que te impactou nessa introspecção, prospecção? Então, esse trinômio, ele é como se ele quase me fizesse lembrar algo muito maior, né? Como se fosse uma técnica de rememoração de alguma coisa do curso intermissivo que eu não consegui pegar o que é, mas me deu um impacto assim interior, um tipo de um banho energético mesmo, sabe? Eu acho legal desse trinômio que ele traz um pouco dessa ideia de que mesmo quando a gente se volta para a nossa intraconsciencialidade, mesmo quando a gente está se voltando para nós mesmos, a gente não pode perder de vista o todo. Porque a gente está sempre em relação. A nossa intraconsciencialidade, o nosso íntimo, está sempre em relação com o outro, com essa dimensão, com as outras dimensões, com as consciências. Então, sempre quando a gente se volta para o nosso íntimo, a gente tem que considerar todos esses entornos, né? Então, quando ele fala introspecção, eu entendo que é esse processo íntimo, né? Você volta para si. Mas coloca prospecção e retroprospecção, ou seja, a gente está considerando não só a prospecção dessas inter-relações, como aquilo que veio antes, que está relacionado ao agora. Isso é muito comum na pesquisa seriexológica, por exemplo, Pedro. Como é que a gente faz pesquisa seriexológica? A gente se volta para nós, mas tentando entender o impacto das nossas relações, como é que, né, o que esses holopensenes que eu entro em contato têm impacto na minha intraconsciencialidade, ao mesmo tempo que eu vou, a partir disso, acessando o passado. Opa, peraí, eu acho que aqui eu tive alguma relação. E quando a gente fala da memória do curso intermissivo, é um pouco similar a isso, né? Eu estou analisando o meu íntimo, verificando essas questões íntimas, ao mesmo tempo que eu estou considerando o meu entorno, as pessoas com quem eu convivo, a forma como eu convivo com essas pessoas, os holopensenes que eu estou inserido, o que eu estou desenvolvendo, e isso vai me trazendo informações relativas ao que eu desenvolvi no curso intermissivo, que é do passado, né? É uma retroprospecção. Então, qual que é a relação daquilo que eu estudei no curso intermissivo com o que eu estou fazendo agora? Ou que eu poderia estar fazendo que eu não estou fazendo, as informações que advêm daí, né? Então, eu entendo que é um pouco isso. Esse processo que a gente nunca está só voltado para nós. A gente nunca está só analisando o nosso íntimo, a gente sempre está analisando o resto também, em conjunto. Fez sentido, Pedro? E sim, é um pouquinho complicado, mas dá para entender. É complicado mesmo, mas eu acho interessante a gente pensar, porque quando a gente fala de autopesquisa, a gente não está falando da gente se fechar em nós mesmos, né? Assim, fechar em nós mesmos assim, eu
penso assim, eu faço isso, tá, mas como é que é em relação ao outro? Como é que o outro te impacta? Como é que você está inserido no meio? Como é que essa tua personalidade impacta o meio? O que está sendo produzido? Entendeu? Você está sempre em relação com o outro. Você analisa a si, mas com o intuito de melhorar a sua relação com o outro. Então, a relação, ela acaba sendo um processo fundamental também na análise da autopesquisa. A gente não se autopesquisa só a gente está se autopesquisando frente ao todo. É complexo, mas... Bárbara, eu estou lembrando aqui da conversa de antes de começar o Megacons, né, que estava falando lá do processo do Valdo, das outras vidas, da linha quebrada, da evolução, que eu não entendo muito bem exatamente o que é ainda, mas quando você falou isso, veio na cabeça que o processo de existir é contextual, né? A gente existe num contexto. Nós Exato. somos em contexto. Então, Exatamente. o autoconhecimento que não considera o contexto, ele tá faltando um pedaço muito importante, que é onde nós estamos, as relações que nós estamos fazendo. Então, entender o contexto que a gente está e que informações chegam para nós, como nós respondemos às informações, é um troço muito importante, né? Exatamente. É isso aí. É isso. Resumiu bem. Os sociólogos diriam, nós somos seres sociais e que a gente precisa analisar o social para entender a gente. Só que a gente está inserindo aí o parasocial junto e mais uma série de outras coisas também. Né? Então, o pessoal está quietinho hoje, gente. O que está havendo? Comendo ovos de Páscoa? Ninguém quer... Eu tenho uma questão, então. Então, falei. Você estava falando das condições de recuperar a memória intermissiva, né? Eu estava vendo aqui essa pensata 66, que é justamente sobre uma coisa que vocês estudam, né? Que é a pacificação. A quem mantém pacificação íntima, a cabeça esfria e a memória aumenta. Então, eu estou pensando assim, como que a nossa condição de equilíbrio... Você fechou o teu áudio. Você falou equilíbrio íntimo e fechou o áudio. Então, voltei. Como que o equilíbrio íntimo e a pacificação íntima ajuda a gente a criar as condições para recuperar a memória intermissiva, né? Porque, assim, se a gente está numa condição de conflito o tempo todo, como é que a gente espera recuperar a memória intermissiva e quanto mais ainda megacons? Exato. O nosso emocional, eu acho que é um dos primeiros empecilhos que a gente encontra para acesso à nossa holomemória, seja memória que for, né? Não estou falando nem só de curso intermissivo, da grande maioria das nossas memórias passadas. E vamos pensar assim, a gente estava comentando que o holopensene dos cursos intermissivos, a manutenção desse holopensene é realizada por serenões e evoluciólogos, que tem por padrão homeostático a pacificação íntima, como um padrão, né, já vivenciado, já dominado. Então, também tem isso, porque além de você conseguir a calmia íntima, a tranquilidade íntima para trabalhar com todas as questões que você precisa trabalhar para reacessar essa memória, você, a partir da pacificação íntima, você consegue acessar a homeostase íntima necessária para você entrar num fluxo pensênico similar ao dos cursos intermissivos. Então, é como se tivesse lá uma onda lá dos cursos intermissivos, lá, que é aquele padrão, e você está assim, ó. E lá está lá assim. Então, você está querendo acessar uma coisa que não está batendo. Quando você começa a entrar numa mesma frequência, as informações elas vão ficando facilitadas. Então, esse desenvolvimento desse padrão homeostático te permite um maior acesso a essas comunidades mais evoluídas, inclusive a do curso intermissivo, né? Então, isso vai facilitando esse reacesso. Por isso que eu acho que, eu estava até comentando antes, assim, eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem de rememorar curso intermissivo, é muito também por isso, dessa necessidade desse padrão de homeostase. A gente já quer lembrar de tudo, mas está tudo estrepado, fica difícil. E assim, para dizer, as minhas retrocognições de curso intermissivo foram extrapolações. Não foram porque eu estava no nível homeostático, não, tá, gente? Foram extrapolações porque me ajudaram num momento específico para as reciclagens que eu precisava fazer. Mas é para a gente pensar, né? O que você estava buscando, né, Bárbara? Você estava chegando de novo no voluntariado, não é isso? Foi quando eu retomei contato com a conscienciologia, e aí
mudei para Foz e estava investindo bastante. E aí, nesse começo, eu tive umas 4 retrocognições de curso intermissivo, e todas elas foram muito importantes nesse primeiro movimento que eu fiz, mas eu entendo que foram extrapolações, foram investimentos, sabe? Tudo bem que eu estava em Foz, quando você está em Foz ali, que você está podendo investir, está quase... Eu ficava direto no CAEC, Eduardo lembra, né? Eu estava lá sempre nas tertúlias, nas mini tertúlias, estava lá o tempo todo. Então, você vai conseguindo também ficar um pouco mais, vai acalmando, né? Vai entrando ali num padrão um pouco mais homeostático, mas ainda assim foram extrapolações. Porque eu acho que vale muito a pena a gente ver na prática que um estado emocional mais agitado, ele gera uma pensanidade agitada. E aí uma pensanidade agitada vai ficar o tempo todo procurando alguma coisa para fazer link, né? Quando a cabeça está muito agitada, a gente está tentando sair de dentro da gente e achar fora alguma coisa que vai acalmar, né? Então, é como se pensanidade fosse um algoritmo que só vai te trazendo as mesmas respostas do que já está dentro de você, né? Então, fica aquele algoritmo maluco ali, não tem espaço para uma ideia diferente, uma ideia nova, né? Então, esse negócio da pacificação, acho que o Eduardo lembrou muito bem, eu gostei muito da explicação também, Eduardo. O Valdo, né, já colocou ali a pacificação na rememoração do curso permissivo em relação à memória, não é à toa, né? Tem relação direta com isso. Eu estou lembrando que isso, primeiro que isso tem a ver com o assunto da atenção que o René vai estudar na semana que vem com a gente, né? Tudo a ver, né? Quando você coloca atenção, você cria esse padrão homeostático, que é aquela coisa que a Bárbara falou, né? Você equilibra a sua onda, holopensene, vibração, dá o nome que você quiser, né? Você equilibra isso com aquele padrão para você acessar. E eu estou lembrando que é muito fácil, por exemplo, a hipnose funciona assim, né? E uma coisa que eu percebo comigo, muitas vezes, é o seguinte: quando eu vou dormir de noite, aquele momento que eu relaxo para dormir, eu lembro do sonho que eu tive na noite passada. Isso é muito comum comigo, sabe? É muito comum, e eu vejo que isso aí é totalmente fisiológico, não tem nada de parapsíquico nisso, isso é a memória física, né? Então, quando eu me coloquei num padrão parecido e equivalente ao de dormir, de relaxamento, aquela coisa das ondas cerebrais mais lentas, eu acesso com muito mais facilidade, na verdade, vem automaticamente o sonho que eu tive na noite anterior. Então, deve funcionar igualzinho para o curso permissivo. Quando você entra num ambiente, num padrão, numa frequência, num holopensene, numa cenografia parecida com o do curso intermissivo, aquilo vem automático. Então, assim, isso talvez seja uma ótima técnica. E é por isso que, às vezes, você está num curso de campo, né, num curso de campo, e aí você fala, nossa, lá eu lembrei, tive retrocognição, tive recuperação de cons, tudo ficou mais fácil, fiquei tranquilo por causa disso. Né? Então, uma técnica é a gente criar o cenário propício para que essas coisas, por exemplo, a memória intermissiva venha. Eu até, aquele verbete, teve um verbete que eu apresentei por último agora, chama Interação, Autopacificidade, Proexis. Tem relação com isso, né? Que é justamente, Fátima, quando você pacifica, que também é aquela mini tertúlia que eu apresentei, né? Que era essa relação também. Que quando você pacifica, você consegue entrar nesse fluxo holopensênico similar ao discurso intermissivos, e aí você consegue reacessar essas informações de forma mais fáceis, né? É como se, de fato, você estivesse não só evocando o holopensene, mas, de uma certa forma, interiorizando esse holopensene, vivenciando esse holopensene, né? Porque aí essa evocação, ela fica muito mais direta e frequente. Porque uma coisa é você evocar um holopensene que difere do seu, né? Assim, eu vou evocar um holopensene muito diferente do meu. Aí você vai ralar, né? Quando você começa a entrar num fluxo similar holopensene do holopensene que você quer evocar, isso facilita. E essa é a mesma lógica não só para o curso intermissivo, mas como para as próprias centrais extrafísicas. Vou entrar em conta, vou evocar a energia da central extrafísica de energia. Tá, mas como é que está a sua intraconsciencialidade? Como é que está o seu padrão holopensênico? Está muito diferente desses locais? Então, vai ser difícil. Acabei de pensar nisso das centrais. Você está falando, eu estava pensando exatamente, é o mesmo processo, porque a central que a gente acessa não é uma central aleatória qualquer, aquela que está ali. Não. É a central da sua Comunex de paraprocedência. Exato. Por causa do seu link.
Então, tem que ter uma reverberação, um rapport, né, para você acessar. Então, a gente está conversando aqui e eu estou pensando que tudo funciona no mesmo princípio da afinidade. A memória, Sim. a evocação, a central extrafísica, e etc. A extrapolação que a gente falou a extrapolação, antes. tudo é na base de tudo está o princípio da afinidade. Sim, eu concordo. Não é à toa que o Waldo falava, né, que da lei da afinidade consciencial, ele falava, não é à toa que é uma lei, né, a lei da afinidade Não, consciencial. essa lei é muito antiga, né? O Valdo trouxe isso para uma visão científica, mas isso aí é, né, do passadão nosso. E sabe o que eu fiquei pensando? A gente, no último debate, do último Megacons, que a gente estava falando sobre extrapolação, eu trouxe aquela questão da meta do intermissivista aos 40 anos de fazer entrevista com o Serenão, né? E aí eu fiquei pensando agora, será que essa meta existe porque se compreende que, se você aplica a técnica de forma eficiente até os 40 anos, você já vai ter conseguido fazer uma manutenção holopensêmica que vai te permitir uma afinidade maior com o Serenão? Para você fazer, né, para ter esse contato um pouco mais... Uma coisa que eu estou lembrando que você está falando, por exemplo, tem alguns parâmetros conscienciológicos que o Valdo atrela à idade, né? Então, ele fala que a dispersidade, antes, eu não lembro exatamente qual a idade, mas está... a dispersidade, acho que é 35 anos, né, que ele coloca, que é impraticável. Ele falava que jovem não tem como... Eu não lembro a idade, mas tem isso nos livros, né? É só por isso que eu não cheguei à dispersidade ainda, porque era jovem. Depois é que você consegue alcançar, porque antes o problema não é a dispersidade, você não tem nem desassédio somático, né? Vamos dizer assim. Então tem que desassediar o soma, depois você desassedia o resto para ser desperto. Fala aí, Renê. Não, pode falar. Eu vou colocar uma outra coisa nessa linha, mas pode completar. Não, seria um comentário bobo, pode falar. Porque nessa linha, e aí convidar o pessoal aí, quem está com a câmera ligada, a câmera desligada também, né? A cabeça deve estar aí pensando em tantas coisas, é só compartilhar com a gente, né? Certamente está passando o PNCN aí, é só compartilhar os PNCN que estão passando, né, com todo mundo. Eu estava pensando, Bárbara, no processo que o Eduardo falou dos criptocons e do que a gente falou agora há pouco dessa questão da pacificação mental. E saber, eu não sei se vocês estudam isso na Consecutivos, mas da personalidade que a gente cria nessa existência. Porque, mesmo que nosso temperamento não mude muito, pelas circunstâncias, pelo contexto que a gente está, enfim, cérebro novo, a gente vai criando uma personalidade nova, né? Mesmo que a raiz seja a mesma. E eu tenho a impressão de que, muitas vezes, a gente acaba se confundindo com essa personalidade que a gente criou para essa vida. Então, eu já tive experiências de mais silêncio, um silêncio íntimo maior, em que eu percebi quem era essa personalidade que eu estou criando e quem estava observando essa personalidade, que é algo mais, talvez mais contínuo, talvez que eu possa chamar um pouco mais próximo de eu, um pouco mais próximo, talvez. E aí, quando eu tive essa sensação, eu tive a percepção de um padrão que eu vejo que é muito central para mim, que é de seriedade. Uma seriedade muito diferente da personalidade que eu criei nessa vida até hoje. Então, eu vejo que nos momentos em que a coisa aperta, se eu me coloco nesse padrão de seriedade, o negócio vai mais, né? Nesses momentos mais críticos, assim. E eu vejo que essa seriedade parece que tem mais a ver com esse padrão, possivelmente, que eu tinha, não sei se no curso intermissivo ou antes disso, mas que me conecta mais aos megacons. Então, por que eu estou falando isso? Porque dentro desses fatores que possibilitam essa recuperação de cons intermissivos, me parece que essa desidentificação com a personalidade e essa conexão maior com a intraconsciencialidade parece ser um fator muito importante também, porque chegando nesse lugar de seriedade, parece que fica tudo muito mais claro para mim. Né? E eu não estou falando que não tenha bom humor e não tenha um tanto de outras coisas, tem, mas é como se o cerne fosse essa seriedade que facilita, possibilita esse tipo de acessos a conhecimentos, o que estudar, o que fazer, a própria forma de pensionizar, que está diferente da personalidade.
Mas então, Renê, eu acho que você acabou de trazer uma explicação factual de recuperação de megacons. Assim, o que você falou. Eu comecei a perceber que eu já tinha essa capacidade de entrar num nível de seriedade X, e quando eu entro nesse padrão, eu consigo resolver uma série de coisas. Isso é megacons. Você conseguiu acessar uma informação de um padrão top seu, que você não vivencia ainda o tempo todo, mas que você sabe que ele existe, sabe que é possível. E aí você, opa, peraí, eu acho que isso aqui eu consigo aplicar e manifestar durante essa minha atual existência, né? Isso aí a gente consegue, às vezes, até, por exemplo, em condições de uma projeção consciente, por exemplo, você sair do corpo e aí você se vê numa situação, colocam você numa situação extrafísica, que você fala assim, pô, mas eu não tô nesse nível ainda, por que estão me colocando isso aqui? Eu tô vivenciando isso aqui. E aí você volta pro corpo e fala, mas peraí, por que eu tava fazendo isso? Se eu não tenho esse nível aí, né? E aí a gente fica assim, vou dar um exemplo, eu tive uma projeção uma vez que eu estava fazendo, eu levei uma consciex para uma comunidade extrafísica, então fui lá, busquei, levei para essa comunidade extrafísica. Aí quando eu voltei para o corpo, eu falei assim, mas por que eu estava fazendo isso? Por que eu estava levando consciex para... Acabei de sair da baratrosfera, entendeu? O que eu estava fazendo lá levando consciex? Então é uma coisa para a gente pensar, porque... Treinando, né? Hã? Treinando, né, Bárbara? Sim, mas eu estou falando assim, O próximo isso permissivo. demonstra que esse não acesso à nossa aula-memória, esse acesso limitado à nossa aula-memória, não só traz uma percepção deturpada da gente, como às vezes uma percepção deturpada e uma vivência deturpada mais para baixo. Porque aí a gente voltar para antigos padrões é facilitado no intrafísico. A gente perde a memória, a gente reacessa grupos antigos. Então vamos pensar a lógica da reurbanização. Reurbanização está fazendo uma galera ressomar, né? Tudo lá, estava parado lá na baratrosfera, gente, vamos ressomar, vamos voltar para o intrafísico. Aí a gente vem, depois de um curso intermissivo, né? Tomamos aquele banho de loja, estava no nível bom, a gente ressoma, esquece tudo. Entra naquele padrão de desmemoriamento temporário que a gente passa. E aí a gente começa a reacessar essas consciências que a gente não via há muito tempo, mas que fazem parte do nosso passado também. Porque a gente também tem amigos do passado que estavam na baratrosfera, não está só em comunidade avançada, não. Tem lá a galera da baratrosfera também. E aí a gente reacessa pessoal. A lógica da automimese é essa, a gente revivencia padrões que foram superados, mas não há muito tempo, que são recentes de uma certa forma na nossa manifestação, e esse desmemoriamento temporário facilita também, né, essa vivência dessas automimeses, até que tenha alguma coisa que nos serve como código ou como senha, que não é o paravinco ainda, mas que é alguma coisa que serve ali para a gente, opa, peraí, tô fazendo besteira. Isso quando tem, porque tem muito intermissivista que não sai disso. Eu lembro quando eu fui apresentar o meu verbete intermissivista obnubilado, o Valdo falava assim, a maioria dos intermissivistas não chegam. Entra na questão da automimese e fica. Né? Então, é até bacana para a gente... Falando sobre afinidade, né? E isso traz a afinidade da baratrosfera, ou do tempo que tu repetia isso e traz memória disso, né? Então, às vezes, obnubila mesmo, né? Então, mas a gente desenvolveu técnicas para que a gente consiga fazer esse... Então, é até importante a gente... Uma coisa importante para a gente pensar, qual foi a senha, o código, a situação que me fez essa chavinha virar nessa atual vida? Que isso já vai dar alguns indicativos, entendeu? Isso já vai nos dando alguns indicativos. Eu acho que isso que o Renê estava falando é uma prática, uma coisa vivenciada no intermissivo para chegar aqui e saber disso, ou já é um extrapolacionismo dele, nesse sentido? Não, eu acho que... Um viés de... Da seriedade que você está falando? Sim. Eu acho que provavelmente foi algo que ele já começou a desenvolver em outras vidas, e no curso intermissivo deram um investimento nisso, porque isso ia ajudar ele nas reciclagens, então investiram nisso. E aí ele chegou e teve, por mérito dele, conseguiu reacessar essa informação de alguma forma, né? De chegar e falar, opa, peraí, isso aqui eu acho que
é um fluxo importante, está aí alguma coisa importante. Às vezes no curso intermissivo tem isso, né? Tem um investimento em determinada característica, ou em determinado ponto, que vai ser um ponto que vai te ajudar mais. Não necessariamente é algo que você não desenvolveu antes, mas que você já vinha desenvolvendo e aí dá sabe, assim, um investimento para dar uma crescida naquilo, para dar um desenvolvimento maior naquilo e aí ajudar na vida intrafísica próxima, né? Que é essa nossa recente. E Bárbara, nesse sentido do que você está trazendo, né? Não, diga lá, Eduardo, depois eu falo. Era para chamar a atenção, né, de que a impressão que eu tive é que a recuperação de megacons pode ser alguma informação top que vai ajudar a gente, mas talvez também seja um estado de funcionamento, um estado íntimo, e que muitas vezes ele não é compatível com o personagem que nós criamos nessa vida. Ele não atua igualzinho o personagem que a gente criou para se virar com o contexto de hoje. Então, esse processo da introspecção, da autorreflexão de 5 horas, de se acessar de um outro nível, acho que ajuda a gente a se desmisturar da personalidade que a gente criou nessa vida para poder funcionar mais afinadinho com o melhor que a gente tem, né? Sim, por isso que eu falei da questão do contato com o Holopensiano e Serenão, por exemplo, porque esse estado também ele também serve de megacon, né? Esse estado, essa condição ali que a gente tem esse impacto, né? Mas fala aí, Edu. Não, eu ia falar que eu também percebo isso que o Renê está falando, né? Quando eu estou numa condição melhor de extrapolação, por exemplo, a primeira sensação que vem, eu acho que muita gente sente isso, né? É aquela sensação de seriedade, que não é uma seriedade, é uma profundidade, de profundidade consciencial, sabe? Você é aquela coisa, né? Isso é megacons, não é recuperação de memória só. É isso aí, você virou, naquele momento da recuperação, você virou mais consciex do que a consim que você é. Então, assim, você, naquele momento lá, você é mais o Renex do que o René. Então, aí isso é megacons. Aí você começa não só a recuperar a ideia, mas você começa a se manifestar, né? É quase como um irrompimento temporário do paracérebro, né? Sabe? Rompimento do mental soma, né? Então, naquele momento, você virou ali aquela consciência que você tinha. E eu lembro, né, Renê, isso é interessante, essa sensação de profundidade dá muito quando chega um amparador bem avançado perto. Você, naquele momento, você se sente, eu me sinto extremamente maduro por alguns instantes, sabe? Você consegue ter cosmoética, profundidade de pensamento, associação de ideia, tudo fica muito mais sério, assim, mais, vamos dizer assim, você fica mais integrado nessa coisa do max-mecanismo. Isso é seriedade, né? E aí depois passa, claro, né? O parador vai se a gente volta a ser bobo, fazer piada boba fora do contexto, que isso é a minha especialidade, né? Fazer piada boba fora da hora certa. Né? Mas eu estou lembrando que o Valdo falava sempre isso muito. Ele falava assim, o Zéfiro é muito mais sério do que isso aqui que vocês veem. O Valdo é o bobo da corte, sabe? Eu lembro é o ele bufão, falando isso. Lembra disso, né? O Valdo é o bufão, e eu preciso ser assim, porque a gente trata aqui assuntos muito sérios e faz intervenção, né? Como é que fala? Impactoterapia com as pessoas. Então, eu preciso ser assim. Mas o Valdo ele é muito mais sério que isso aqui. Então, assim, eu acho que isso que você falou, Renê, é bem assim, em cima do lance. E se a gente for ver as nossas extrapolações, né, Bárbara? Talvez sejam nesse sentido. Quando a gente está em extrapolação, a gente naturalmente já se alinha um pouco, né? Estica a coluna, né? Senta direito na cadeira, a energia flui melhor se ficar mais sério, mais introspectivo, mais focado. Então, isso tudo, eu acho que são estados que levam você a essa condição de megacons. Isso é o megacons. Isso é megacons, né? Também acho. E é interessante pensar, né? E aí eu acho que entra aí, o que o René estava falando da questão da personalidade, tá nessa nova personalidade, né? Aí entra aí uma questão daquilo que nós somos de fato e aquilo que nós apresentamos atualmente, né? Assim, existe aí uma dicotomia, não é a mesma coisa o quem somos de fato e o que apresentamos agora. Existe aí um gap em algum momento, existe aí umas diferenças.
E aí, o reacesso à memória intermissiva, a princípio, ele permitiria você ser mais, de fato, você mesmo. Né? A ideia da recuperação de megacons é, eu vou me transformar mais em quem de fato eu sou, e deixar um pouco de, né, diminuir esse gap entre essas personalidades, entre aquilo que eu sou e aquilo que eu apresento. Eu lembrei, eu estava essa semana, como tá, não sei se vocês sabem, a Consecutivos está tendo a semana, né, da serexologia, a gente está falando sobre interserexologia e tal, então, quando a gente começa a falar de memória, a gente começa a evocar muitas, né? E aí eu lembrei de uma projeção que eu tive, que eu fiquei muito envergonhada, e depois eu fiquei pensando nessa dicotomia, porque foi uma projeção que eu encontrei, uma consciex, no caso eu estava como consciex, que numa vida intrafísica aí, qualquer me fez umas coisas meio bizarras. E aí tinha um grupo de amparadores, essa pessoa, essa consciex que estava com a cabeça meio baixa, meio triste, assim, e eles falaram assim, olha, Bárbara, você já está preparada para perdoar essa pessoa, e ela precisa disso. E aí eu dei um show, assim, mas um show. E aí eu fiquei pensando nessa dicotomia entre o que eles estavam vendo que eu já tinha desenvolvido e preparado para estar, né, de fato, perdoando aquela pessoa, e o que eu não apresentei. Ou o que eu não consegui lembrar, ou o que eu não consegui acessar. E aí isso faz com que a gente caia em atitudes ou tenha ações que é aquilo que a gente conhece no momento, reconhece no momento, né? Então, isso é interessante para a gente pensar assim, até que ponto esses megacons vão mudar a nossa forma de agir frente ao mundo, frente aos outros, frente às pessoas, frente aos problemas, né? Fala aí, Marina, que você quer comentar? Sim, não sei, desculpem, porque agora mudou a hora, são 4 horas e eu confundi-me com os horários, portanto, entrei mais cedo, mais tarde, e não apanhei tudo. Vocês estavam a falar, e o Reina estava a falar desta questão deste estado íntimo, e é um processo, muito pessoal, e mergulhar em nós, mas eu estava a pensar, eu tenho determinados locais que me ajudam a estar em contacto. Eu falo aqui em Portugal, né? E se calhar não sei se aí também existe, e quando, por exemplo, vamos a Foz, e ao mesmo tempo a estar mais serena, mais profunda. Portanto, qual é a relação desses locais com a nossa facilidade em aceder a esse curso intermissivo? Você está falando desse estado de acalmia íntima com esse acesso, né? Sim. O que a gente estava explicando era justamente que quando você consegue entrar numa acalmia íntima, o que a gente estava falando de pacificação íntima mais, né? Não só da acalmia, mas da pacificação mesmo. Você consegue entrar num fluxo, você consegue fazer com que a sua intraconsciencialidade, o seu padrão holopensênico, se assemelhe mais ao padrão holopensênico desses ambientes mais avançados de curso intermissivo. Porque, veja, os cursos intermissivos são, essa manutenção desse holopensene é feito por serenão e evoluciólogo, então são níveis positivos, homeostáticos de energia. Então, se você consegue criar um holopensene mais homeostático para si, você consegue, pela afinidade, se afinizar mais esses padrões mais avançados também. E aí você consegue um acesso mais facilitado, não só... Vou falar de locais físicos, intrafísicos. Locais físicos. Que me ajudam, por exemplo, que me ajudam a fazer um processo quase de input, né? E de levar para este estado, e é quase um retroalimentativo. E aqui eu falo, por exemplo, eu sinto muito isso em Cerveira. Quando vou a Cerveira, eu entro num estado, é um local que para mim tem não sei se o Reina se lembra, mas é um local que para mim potencializa muito este rapport. Eu gostava de perceber se estes locais também têm rapport, ou se há algum link, não sei. Eu acho assim, vamos supor, a gente estava falando do tertuliário, né? Ou lá do campo, do curso de campo, por exemplo. Você tem um padrão homeostático ali num campo montado. Então, se você entra disponível para esse campo, se você consegue se entrar... Por que eu falo disponível? Tinha muita gente, o Eduardo lembra disso, que chegava lá no CEEC para ir no tertuliário e não conseguia ficar dentro do tertuliário. Porque o padrão da pessoa estava muito diferente do padrão do tertuliário. Ela começava a se sentir mal, ficava enjoada, não se sentia bem, sentia dor de cabeça.
tinha que sair. Então, depende da sua disponibilidade para aquele padrão, né? Até que ponto você está disponível para aquilo. Mas esses padrões, esses campos, eles favorecem a manutenção também do seu, né, do seu padrão pessoal. Então, se você consegue entrar disponível e aproveitar esse campo positivo, você pode ter algumas extrapolações ali favoráveis pelo campo, né? Que aí você se acalma, que nem esse CP2, né? CP2 a gente entra, vai relaxando, vai se desassediando, vai ficando mais nós mesmos, né? E aí acaba, volta tudo, mas assim, aqueles 3 dias ali de curso, você conseguiu aproveitar o campo. Então, depende da sua disponibilidade. Mas assim, gente, campo, usando um termo bem religioso, não faz milagre, né? Assim, você não tem como chegar, agora eu vou entrar no campo de CP2 e agora todos os meus problemas vão desaparecer. Isso não existe. Se não existe um esforço nosso, você não tem nem como aproveitar esse nível de campo. Você não tem nem... O nível de aproveitamento num campo de CP2 depende única e exclusivamente do aluno. Por mais que tenha um processo de desassédio, por mais que tenha um processo ali de um campo favorável, se o aluno não está disponível, não está aberto, se ele não está afim, não rola. E eu já vi muito isso, eu sou de equipe de CP2, eu vi muita gente que não teve aproveitamento. Aí os amparadores colocavam a pessoa para dormir e ficava dormindo. Todo o campo. É o que tem, né? Bárbara, eu acho que isso que a Marina falou, acho que é bem importante, né? De você criar, você ter um cenário que te ajude a alcançar esse padrão e a expressar esse esconzo, essa lucidez, ou expressar o que você tem de melhor, né? Então, isso tem a ver, primeiro, com a forma holopensênica que você tem no local. Talvez essa cidade aí seja um local em que a sua forma seja positiva, então você entra e lá tudo se potencializa, né? Isso acontece, eu tive uma experiência dessa, por exemplo, quando eu morei em Minas Gerais, em Belo Horizonte, interessante. Mas tem uma outra coisa assim, isso aí a gente pode criar isso, né, Marina? E a gente deve criar isso no nosso próprio local. Imagina se a gente consegue fazer do nosso escritório um ambiente em que você entrando lá, tudo fica melhor para você. E se a gente faz também do nosso quarto de TENEP? O quarto de TENEP tem que ser isso, né? Tem que ser, né? Se não for, tem uma coisa errada, né? E eu lembro também que tem muita gente, a Bárbara lembrou do tertuliário, que não sentia bem no tertuliário, mas também, por outro lado, muita gente, quando chega no CAEC, encontra aqui um ambiente em que a pessoa começa a acessar coisa do curso intermissivo, a memória começa a melhorar, e é claro que é energia, tem o lava-jato, mas tem também, eu acho que um pouco do cenário, sabe? Do ambiente em si, do campus. A pessoa vem aqui para o CAEC, por exemplo, estou dando o exemplo do CAEC que eu conheço. Ela chega, se hospeda, de repente, aqui no Village, aí já encontra com um monte de gente que é conscienciólogo também, começa a conversar, aí vai no tertuliário, participa, depois vê um cartaz comemorando na parede, aí vai no holociclo, vê um monte de dicionário, ou seja, caminha naquele círculo do caminho da lógica. Então, é o que você está falando, o local, ele molda a nossa condição consciencial, emocional, até fisiológica, né? Então, isso tudo aí são coisas que parecem secundárias, mas a gente tem que jogar com isso tudo. Tudo isso faz parte da montagem nossa da ProEx, né? Eu lembro do professor Valdo falando o seguinte, ele dizia que quando chegava uma pessoa lá em cima, que estava dando uma palestra ou na tertúlia, chegava uma pessoa e os amparadores abriam, né, a clarividência dele para ele poder ver tudo. E ele entrava e via se a pessoa tinha curso de emissivo. A gente perguntou, Valdo, qual é o tipo de percepção que se abre, que você vê nessa hora para fazer essa conscienciometria da pessoa? Ele fala assim, eu uso tudo. É os amparadores, é o parapsiquismo, mas também é o jeito que a pessoa entrou, como que ela anda, qual a roupa que ela está, qual cadeira que ela sentou, como é que ela arrumou. Então, assim, tudo isso faz parte, né, da nossa montagem. Então, Marina, eu acho que você tem muita razão no que você está falando. Isso aí não é secundário. O ambiente é extremamente importante. E a nossa inteligência está em saber montar ambientes evolutivos. É engraçado estás a dizer isto, porque para mim, eu estou nesta experiência que eu tenho feito mais assídua, né, de ir a Cerveira e estar ali a fazer também eu própria a fazer e perceber o que é que vai evoluir dali. E é interessante que eu, quando vou a Cerveira, procuro um tipo de roupa. E só mais tarde é que eu percebi, porque se calhar já me linka com alguma coisa que me ajude
a favorecer todo o processo. Por isso é que eu estava a falar neste cenário, porque é quase como se, pronto, CAE sabemos que está relacionado com o nosso curso e com a Comunex. Ali não, mas de alguma forma remete-me, eu ainda não percebi como, não é? E posso ser eu que estou a construir e está tudo certo, porque desde que me ajude, tem um efeito positivo, não é? Mas é interessante porque eu depois percebi que eu vou com um determinado tipo de roupa que me ajuda, vestuário, não é? As meninas também gostam disto, e que me remete para estas coisas, achei interessante. Não, assim, só para complementar, se você fizesse essa pergunta para mim há alguns anos atrás, eu ia dizer que isso é uma besteira, que o que importa é a sua consciência, a sua vontade, a sua energia. Hoje em dia, eu já acho que isso é extremamente importante. E bobo é aquela pessoa que não dá atenção para isso e que não usa esses elementos. São elementos, cabe a você usar ou não, né? Você sabe que você falou da primeira vez que chegou no SEC da roupa, eu fiquei lembrando da roupa que eu cheguei no SEC a primeira vez. Nossa, eu fiquei até imaginando o impacto que não deve ter tido aquela roupa. Ai, ainda bem que a gente muda, né? E impactos também são bons, né? Não impacto positivo, digo, não nesse sentido. Ah, tá. Nisso que eu estou falando, não. Tá. Estou pensando aqui nisso que a Marina trouxe agora, e que o Eduardo complementou também, né? Que você falou, Bárbara. O contexto, de novo, né? O contexto é uma coisa importante demais, né? Então, o que passou na cabeça agora? Será que a gente vai aprendendo também determinados... Qual que é o melhor funcionamento para cada contexto? E será que existem estados conscienciais que às vezes são menos expandidos, mas que são melhores para aquela situação, e que aquele é o nosso megacons? Olha, aqui nessa situação eu vou reduzir para dar conta. Porque eu fico pensando, por exemplo, quando eu estou em alguns lugares, a lucidez expande, eu capto ideias, eu faço associações um monte legais. Quando eu estou no centro da cidade, eu faço assim, quietinho, olho aberto e vai. Né? Quando eu estou lidando com algum conflito, foco nas coisas que estão acontecendo aqui. Não é ideia de, se o conflito contribui para a evolução humana desde os... Não, agora é esse negócio aqui. Então, eu fico pensando também se além de expansão, megacons também é essa coisa da assertividade, do melhor para aquele momento, mesmo que não tenha tanta aquela coisa. Eu acho que, eu não sei se eu chamaria de megacons, eu chamaria isso de inteligência evolutiva. Eu acho que isso é uma inteligência evolutiva. É quando você consegue se adaptar à necessidade daquilo que o meio está te exigindo, para você atender melhor às exigências do meio. Eu acho que o amparo, assim, de um nível um pouco melhor, não precisa nem ser só evoluciólogo serenão que a gente está falando, mas eu acho que até antes disso já aprende a identificar quais são as necessidades do meio e se adaptar a ela, né? Ao invés daquilo que a gente já discutiu, Renê, de uma das maiores dificuldades que a gente tem de fazer assistência é a gente querer impor aquilo que a gente entende que é o correto para o meio, né? Ao invés de identificar o que o meio está de fato exigindo, né? Pedindo. E aí, nisso que você falou, eu lembrei de uma discussão que a gente teve aqui no Megacons antes, que a gente estava falando sobre personalidade extra. E aí, a gente comentou assim, na condição, por exemplo, no próximo período intermissivo, a gente ir na baratrosfera e a gente tentar reacessar um padrão antigo para que aquelas consciências sintam a afinidade conosco. Porque se a gente chegar no nível atual, elas não vão nos reconhecer. Mas sem perder a lucidez. Eu acho que isso é de uma coisa mega avançada, a meu ver, entende? Você conseguir reacessar uma persona antiga de uma personalidade sua que você não tem mais, sem perder a lucidez que você ganhou. É um infiltrado de alto nível, né? Exato. Então, isso eu vejo que ele compõe esse processo. Eu acho que aí já estaria um processo mais avançado mesmo de interassistência, que a gente vai ganhando com a inteligência evolutiva, mas que tem megacons também envolvidos. Para chegar nesse ponto aí que eu falei, né, da gente chegar nesse nível, aí já está envolvido outros fatores, mas eu acho que isso vai se desenvolvendo com o próprio processo da inteligência evolutiva, que são as escolhas que a gente faz.
né? Daquilo que a gente prioriza. Mas fala, Eduardo. Não, eu estava lembrando de um exemplo para isso, né? Eu concordo com o que o René falou e acho que essa é uma percepção bem sutil que você teve, né, René? E outra coisa, um exemplo disso aproveitando até a Marina aí na sala, é a questão do Castro Caldas, né? Do Sebastião de Castro Caldas. É totalmente esse caso, né? Um exemplo onde a restrição de lucidez é planejada de modo a melhorar a concepção da ProEx. Então, como assim? Em vez de você vir com o máximo de lucidez, com todo o seu parapsiquismo aberto, escrevendo verpom sobre a evolução, não. Às vezes, isso é uma estratégia evolutiva, né? Você vem numa linha quebrada, aquela linha quebrada de lucidez, olhando de uma forma superficial, parece que você está menos do que antes. Olhando como evoluciólogo, você está mais, porque é aquela condição que ele te coloca exatamente com o mega foco no que você tem que fazer, sabe? Então, assim, o Castro Caldas é bem isso aí, né? Se você olhar A de fora, você fala, também, né? Nada a ver, né? Puxa, que droga, né? Puxa, cara. E às vezes o cara estava numa super condição de infiltrado e aquela coisa, se você bota uma consciência bem avançada, com todas as potencialidades abertas, a tendência da pessoa é ir para o lado do mais avançado, é ir para o lado da Comunex evoluída, sendo que o trabalho ali é mexer na lama. Então, eu acho que isso aí, assim, mas a pessoa tem que ter condição, né, de vir mais restrita e, mesmo assim, expressar o que tem de melhor. Isso aí é que é difícil. Isso é a coisa do infiltrado, né? Mas em outro nível, que não é bem um caso de filtração, mas em outro nível, o Valdo fez isso nessa atual existência também. Porque ele comentou que existia alguns aspectos da holomemória dele que ele não acessou até mais ao fim da vida, para que ele conseguisse ter mais afinidade conosco, porque senão ficaria uma coisa muito horizontal, assim. Aí... Verdade. Por exemplo, eu acho, né, que tem megacons que não é bom a gente acessar. Então, não é um problema que você não consegui, porque não, isso não é útil, não é produtivo. Então, pensa bem, por que o cara fala assim, megacons é quando você acessa 80% da sua capacidade. E os outros 20%? Os outros 20% são os cons magnos da Consciex, não é seu. Isso aí não é para agora, porque o problema principal, o foco nosso agora é a Consim. É a Consim René, não é a Consciex René. Consciex, se você tratar da Consciex aqui e ficar pensando no que devia ter feito como Consim lá, você está lascado, né? Você está na contramão da evolução. Então, eu acho que tem certos megacons que não é bom você sair. Eu lembro do Valdo falar isso, né? Assim, não é bom para mim recuperar tudo do Zéfiro, porque isso vai atrapalhar o meu trabalho aqui. Eu não vou ter a mesma disposição, motivação para fazer o que eu tenho que fazer. Isso é sério, né? E é interessante também. Fala aí, René. E nesse sentido, né, eu sei que eu trouxe exemplos muito cotidianos, né, passando no centro da cidade, e aí não era isso que eu queria chamar de megacons, né? Era só um exemplo de não, a gente entendeu. Mas o negócio que me passou na cabeça da possibilidade de megacons se eu tenho muito menos recursos, será que para eu dar conta de um contexto difícil, com muito menos recursos, não tem algum megacon que ali ele vai ser recuperado, e esse é um negócio sério, né? Ao invés de... É um megacon que muitas vezes não vai ter a cara dos outros, mas que vai sustentar o trabalho, né? Nesse sentido aquela coisa que te bota o pé no chão e que é profunda, né? Nesse sentido. Eu acho que sim, aí sim. Porque aí a questão da sustentabilidade numa condição pouco favorável, né? Você se predispõe a vir numa condição não tão favorável quanto, com uma restrição pré-planejada, então você precisa ali de algo de sustentabilidade, senão, como disse o Eduardo, se viesse como Sebastião Cavalcante tinha matado não sei quantos, tinha não sei o quê, né? Então, assim, para você não fazer isso, você precisa de algum ponto de sustentabilidade, né? Aí, nesse sentido, eu acho que sim. Mas quer falar aí? Sobre o cotidiano, René, eu ainda treino, assim, de estar sempre me lembrando na hora de entrar no shopping ou no supermercado. É treino para mim. Se eu vou no shopping, eu tenho que estar acendendo o alerta e entrar
me protegendo, fazendo qualquer coisa para fazer assistência, mas fazer uma assistência e não sair de lá com dor de cabeça ou coisa parecida. Eu uso cotidiano bastante. Ô, Nelson, o grande teste, né, o teste de iniciação, que você sai como iniciado, se passar, é você ir ao Paraguai e voltar bem. Isso é quem já foi, sabe. Com certeza. Eu acho que não tem nada pior do que isso, né? Se você consegue ir lá e voltar bem e falar, tô limpo, você é um iniciado. Você vai receber Entrou na casa China e não voltou cheio de chinelo no pescoço, tá... Vai em Machu Picchu, volta bem. Mas é isso, né? Ó, a Neide, Paraguai é o grande teste, exatamente. É só por isso que o CAEC está aí. Exatamente. Pro Se pessoal tiver alguém na fila, eu quero perguntar. Pode perguntar, Sandra. Vamos lá. Então, boa tarde. Eu tenho uma dúvida sobre a questão da memória intermissiva, e é quando ela é ligada à PROEX. Porque ela é ligada à PROEX, né? Óbvio. Então, eu fiquei pensando assim, um curso intermissivo, ele não vai moldar, não é moldar, a gente não vai vir aqui todo moldado, a gente vai ter nuances ainda de situações da Comunex que a gente deu, por exemplo, se a gente faz algumas reciclagens e outras não. Então, a gente tem ainda parâmetros não muito assim, vamos dizer, bem assertivos, né? A gente tem que fazer as reciclagens da coisa. Mas eu fiquei pensando sobre essa questão da memória intermissiva. Um curso intermissivo, então, ele praticamente ele vai ajudar, mas ele não vai mudar você assim, né? Um curso intermissivo, a gente vai fazer outros e tal coisa. Aí eu fiquei pensando nessa questão dessa memória em relação à PROEX. Quando você vem numa família grande, por exemplo, que você é o único que dá conta, que eu digo assim, tem uma associação de ideias com a Conscienciologia, estudo e tal e coisa, e aquilo você tem as autossuperações que são suas, que é o seu momento, e que você vai passar por aquilo, e você vai passando, vai superando outras coisas, umas situações mais complicadas, outras não. Eu quero entender assim, como que fica essa situação da cláusula pétrea, assim, aquilo que é mais importante para você nesse momento evolutivo, né? Porque, claro que tem muitas coisas, megacons e tudo mais, é excelente, mas talvez tenha uma situação que aquilo vai ajudar você nessa vida intrafísica. Aquilo vai fazer um revertério, assim, não é religioso nem nada, não é milagre, nada disso, mas algo que você conscientiza tanto que você consegue aquele nível de autossuperação melhora, você vai dando conta de mais situações, né? Então, eu fiquei pensando isso e colocando na questão da saúde. Então, assim, onde é que ainda, né, que eu fiquei pensando sobre essa questão muito próxima, que é a PROEX, que ela é alinhada, né, vamos dizer assim, naquilo que você resolveu e entendeu de fazer com a memória intermissiva. Eu gostaria que vocês falassem. Claro, Sandra. Então, eu acho assim, ó, primeiro eu acho que o curso intermissivo muda a gente, sim, em muitos aspectos. Ele é uma experiência muito marcante, que provoca mudanças. Contudo, no curso intermissivo, a gente está num ambiente extrafísico extremamente favorável, com um grupo limitado de consciências ali, que estão mais ou menos num padrão, né, similar ao nosso, ou melhor. Então, a gente não tem acesso à raiz do problema quando a gente está ali, né, no sentido assim das convivências, das inter-relações do meio, né? Então isso tudo acaba aqui no intrafísico, é que a gente vai de fato encarar todos esses desafios, né? Por isso a importância dessa vida intrafísica. A gente, no período extrafísico, a gente tem reciclagem sim, no curso intermissivo, reciclagens importantes, a gente tem mudanças importantes. E quando a gente fala de recuperação de megacons, a gente também está falando dessas reciclagens realizadas nesse período, daquilo que a gente conseguiu refletir, daquilo que a gente conseguiu mudar, né? E que, de fato, vão ajudar a gente naquilo que a gente precisa trabalhar aqui. Mas é no período intrafísico que a gente vai encarar, né? Então, por exemplo, eu tinha lá minhas tretas com o Renê, aí não vinha no período intrafísico, no extrafísico, entendeu? Eu tava cada um na sua, aí chega no intrafísico o quê?
encontra. Aí tem que trabalhar o que quer que seja para resolver. Então, é um pouco isso, né? E aí entra as questões familiares, entra as questões, essa relação intraconsciencial com o problema também fica mais evidente, né? Porque aquilo que a gente manifesta quando a gente é contrariado, quando a gente está triste, quando a gente está agressivo, quando a gente fica agressivo, né? Então, isso tudo ele vai também moldando e evidenciando um pouco a nossa personalidade. E aí, quando a gente pensa em cláusula Petri, obviamente que a cláusula Petri, ela também é muito particular de cada proexis, né? Eu não acho que exista uma cláusula Petri. A gente poderia, assim, pensar, existem aspectos em comuns às proexis, né? As programações existenciais, como dizia o Valdo, elas são sempre assistenciais, elas são sempre cosmoéticas, né? Então, existem fatores que são comuns, mas a cláusula Petri em si, ela é muito particular. Mas a gente pode pensar no que determina, ou o que a gente trabalha como hipótese do que é uma proexis, né? Então, quando a gente fala de programação existencial, do intermissivista, do curso intermissivo, porque essa também é uma outra discussão, né, Sandra? Que quem tem proexis é só quem fez curso intermissivo, quem não fez também, né? Existe essa discussão aí com o pessoal lá da Apex. O pessoal da Apex diz, hoje em dia eles usam proexis só quem fez curso intermissivo, mas no manual da Proexis, o Valdo fala de forma mais ampla, então depende. Mas vamos pensar a Proexis de forma mais ampla. A Proexis do intermissivista, ou seja, você foi lá, fez o curso intermissivo, então parte-se da hipótese que essa Proexis, ela é policármica. Ela é policármica no sentido não que você vai já passar a vivenciar o estado da policarmalidade pleno, mas ele já é um exercício de saída do grupo karma. E aí, nesse sentido, é bom a gente pensar o que seria a cláusula Petri dentro de um exercício de policarmalidade. E eu falo exercício de policarmalidade porque é isso, é um exercício, é a gente começar a desenvolver a capacidade de sair do nosso crepúsculo. Eu, pelo menos, isso é uma opinião minha, tá? Se alguém discorda, pode falar aí, mas eu entendo que programação existencial é um exercício de policarmalidade. Como tal, eu pensando nessa cláusula Petri, eu pensaria quais são as minhas maiores capacidades e talentos para que eu possa atender, fazer esse exercício de policarmalidade de uma forma mais eficiente. E aí, identificação de grupos, identificação de linha de trabalho, daquilo que eu posso desenvolver. Eu falo linha de trabalho não é profissional só não, tá? Que às vezes se mistura um pouco, né? Essa linha de trabalho profissional com a linha de trabalho consciencial, mas estou falando assim, linha de trabalho consciencial. Se eu quero um dia ser evoluciólogo, ou serenona, ou sei lá o quê, qual que vai ser minha linha? Qual que vai ser minha especialidade? Se eu for formar uma Equipex, com o que a gente trabalharia? O que essa Equipex seria especialista em quê? É um exercício de policarmalidade, então a gente precisa pensar longe. Né? O que eu faria, assim, como líder de uma Equipex? Qual seria a minha especialidade? A minha OFIEX vai receber mais consciências de que tipo? Eu, como professora de curso intermissivo, daria que disciplina? Aí isso são prospecções, né? A gente vai fazendo esse exercício de pensar. Para ver, a gente começar, é só uma proposta, né? Da gente começar a identificar o que na nossa atual manifestação pode ser desenvolvida para um dia a gente chegar nisso. E aí eu acho que a nossa cláusula Petri estaria um pouco aí, nesse ponto. Não sei se te respondeu, Sandra. Sandra? Sim, Bárbara, isso mesmo. Eu pensei na questão da policarmalidade mesmo. Obrigada. E aí, Bárbara, seguindo essa linha de raciocínio, né? A gente está falando muito hoje de contexto, né? Então, acho que é muito importante a gente aprender a ler o contexto e equalizar o nosso planejamento ao contexto que a gente está. Por exemplo, né, Sandra, você trouxe no finalzinho da sua pergunta questões relativas à saúde. Então, a saúde é algo que, quando é algo mais crônico, ela pede um outro tipo de cuidado e ela tem um outro impacto sobre a nossa pensanidade. É muito mais complexo pensanizar de forma mais tranquila, mais saudável, quando o nosso corpo não está. A gente vai ficar mais irritado, isso é fisiológico.
né? Quando o corpo está adoecido, ele entende que está sob ameaça e ele se inflama. Não é fácil. Então, é um desafio a mais que pede um cuidado a mais nessa área. Então, qualquer coisa que a gente vai mexer em termos de proexis, ela pode ter esse olhar mais amplo, né? Pode ter esse olhar policármico. Eu posso cuidar de mim, da minha saúde, fazendo com que todo mundo se dê mal. Eu posso cuidar para que quem está em volta de mim, ok, fique bem, ou vou cuidando de mim de forma que o meu bem-estar vá reverberando para todo mundo. Que o meu bem-estar, passando por um desafio deste tamanho, muitas vezes com relação à saúde, possa fazer sentido de formas que eu não sei. Então, quando a gente olha para essa questão da ProEx, é muito importante também pensar no contexto. Quando a gente fala amplo, amplo não é só de quantas pessoas são não é atingida, que palavra violenta, né? Quantas pessoas alcançadas, né? Beneficiadas, assistidas. Melhor, beneficiadas. Não só quantas pessoas são assistidas aqui, visivelmente, né? Mas muitas vezes reciclagens importantes que nós fazemos no lidar sob pressão, isso reverbera muito para nós, para o nosso grupo, para concierges que a gente nem imagina. E quando a gente faz esse caminho e consegue entender que caminho a gente fez, a gente pode colocar isso depois a gente pode compartilhar isso depois no GESCOM, de forma que vai ajudar muita gente a fazer esse caminho também. Né? Então, acho que cláusula Petri é ver, dentro desse desafio, qual é o convite para que eu esteja em equilíbrio, em homeostase, quais que são os desafios para que eu consiga chegar até onde eu estou sendo convidado. E aí, aprendendo a fazer essa linha de raciocínio que a Bárbara falou lá no começo do Megacons de hoje, acho que vai ficando mais clara essa direção da ProExis, que, dependendo do contexto, vai ter mais pressão. Então, contextos de muita pressão vão pedir outros tipos de parâmetro, né? E é importante a gente saber medir. Se a gente precisar, a gente vai conversando com outras pessoas para ir medindo junto, para ver, né, o que é melhor ou não. Tanto que eu fiquei, na hora que eu entrei, assim, na questão do bloco, assim, as pessoas só comentaram, assim, eu fico impressionante com a sua tranquilidade. Você é muito serena, você é muito tranquila. E fui parar justamente num local onde eu fiquei com uma outra senhora, que estava bem debilitada, assim. E aí o pessoal comentou, falou assim, você é muito serena, assim, você passa uma tranquilidade. Aí eu fiquei pensando, assim, a questão, agora você está falando do contexto aí, não de inflamação, mas de uma reciclagem como um todo, né, para que você passe bem. Não é fácil, mas que você passe bem. Não é? Eu fiquei pensando nessa questão dessa mulher, desse médico que falou, quando ele me colocou na maca, ele falou assim, dona Sandra, a senhora é muito tranquila, a gente pode virar a senhora de cabeça para baixo, a senhora não reclama de nada, não queixa nada. E eu nem dei conta do que ele estava falando, assim, mas depois fiquei pensando nessa situação, assim, né, de não é o problema em si, mas é como que você passa por ele, né? Obrigada, Irene. Legal, Sandra. Você sabe, se a gente estava falando sobre isso, né? Estava falando um pouco sobre essa questão desse exercício de policarmalidade e tal. Fiquei pensando, isso tem relação direta com a avaliação da nossa FEP para entrada no curso intermissivo, né? Porque esse exercício exige que a nossa FEP seja um pouquinho melhor, porque como é que você faz um exercício de policarmalidade se você não consegue nem respirar dentro da grupo carmalidade ainda, né? Tá tão enrolado, tão envolvido, que você não tem espaço para outra coisa. Então, quando a gente fala da avaliação da FEP, também tem essa relação, né? Não que esteja lá uma Brastemp, mas assim, né? Isso aí é aquilo que a gente até já estudou aqui, que são os estágios do curso grupocármico, né? Interprisão, vitimização, recomposição. Então, isso aí dá a noção de como que a sua programação pode estar mais ou menos policármica. Então, dependendo de onde você está localizado lá dentro, isso vai dar o grau de policarmalidade da sua ProEx, né? Fala aí, Marina. Vocês estavam a falar vou voltar outra vez ao contexto, porque eu estou a viver um contexto que me está a causar
algum momento de reflexão, sem saber muito bem como lidar com. O facto de, neste momento, eu estou no último ano de doutoramento, eu sinto-me completamente engolida com as tarefas do doutoramento. Eu não consigo respirar e é muito difícil fazer qualquer outra atividade neste momento que não seja dar resposta a isto. É quase como se, isto às vezes faz-me sentir desconectada. Então eu fico com este divisor interno, porque há uma parte de mim que quer desconectar do doutoramento, mas que não pode. Eu estou com bolsa, eu tenho que entregar, tenho deadlines que não posso faltar, não é? E fico neste... É como se estivesse desconectada muitas vezes, e se calhar às vezes vou à cerveira para tentar fazer este processo que me ajuda a conectar outra vez. E em paralelo, o doutoramento está-me a trazer um desafio interessante que não estava sequer, está a vir assim quase por arrasto. Neste momento estou a participar também num projeto que é europeu, com universidades, portanto, sobre a terapia que eu estudo, um modelo de terapia focada nas emoções, e com universidades europeias. Portanto, estavam a falar, assim, eu sinto-me engolida pelo doutoramento, mas depois começo a olhar e disse assim, não, mas há aqui qualquer coisa que também está a ser uma demanda importante. Portanto, estamos a falar de Irlanda, Escócia, Espanha, Alemanha, Suíça, quer dizer, há assim uma panóplia, né, que está ali tudo, e neste momento o projeto é Portugal e todos estes países para tentar fazer manuais de boas práticas deste modelo. Como é que vocês me podem? Porque eu às vezes sinto-me desconectada, mas depois digo, não pode ser uma desconexão, não pode, porque senão não faz sentido, não é? Onde é que encaixa aqui? Não sei. Então, Marina, eu vou te falar a minha experiência. Eu terminei meu doutorado há um ano, faz um ano, e realmente o doutorado engole, né? E assim, eu acho interessante a gente até avaliar, porque o doutorado é um ambiente muito adoecedor, assim, os ambientes de doutoramento, porque a exigência é uma coisa muito doida que cai por cima do doutorando, né? Então, até você avaliar bem como é que você está lidando com você mesmo nesse período, né? Porque é um período para a gente estar com bastante atenção. Mas, quando eu comecei, não foi nem o doutorado, quando eu comecei o mestrado, eu comecei a me sentir muito desconectada também. E aí, eu tive várias situações que os amparadores chegaram e falavam assim, você precisa focar no que você está fazendo agora. Tá tudo bem. Assim, foca no que você está fazendo agora, que era o mestrado, né? Existem fases da nossa vida intrafísica que a gente precisa focar mais em uma coisa em detrimento da outra. Não quer dizer que você vai, né, fazer só aquilo, não é questão de bitolamento, mas é questão de atenção. Acho que, não sei se a René vai falar sobre isso na semana que vem, mas tem um pouco relação disso. O nível, assim, o quanto de energia que você precisa colocar em determinadas ações em relação a outras e quais momentos que exigem mais uma coisa que outras. E o momento do doutorado vai precisar de mais atenção a isso. Eu acho que está tudo bem. Não é uma questão assim, eu não posso fazer outra coisa a não ser estudar conscienciologia, entendeu? Não, a gente deve estudar outras coisas, a gente deve expandir nosso campo de pesquisa, entender mais sobre ciência. Eu acho que o campo científico traz tantas oportunidades legais também de desenvolvimento, de você, inclusive, assim, no meu caso, inclusive para a qualificação do parapsiquismo. Foi na academia que eu comecei a qualificar mais meu parapsiquismo através do mental soma. Então, a entender algumas conexões com a conscienciologia a partir da ciência tradicional. Então, isso tudo vai te permitindo também essas expansões. Isso te serve de aproveitamento no desenvolvimento consciencial. Não é a parte, ela é composta, né? Agora, o que eu acho que é importante, assim, nesse momento, como uma pessoa que acabou de terminar o doutorado? Estar atenta à sua saúde, à sua ansiedade, ao seu emocional, trabalhar bem a energia, tentar se manter conectada sabe, às suas energias, ao seu padrão, aos trabalhos que você faz, por mais que você não esteja conseguindo voluntariar ou participar de muita coisa, mas não deixar esquecida a questão do trabalho bioenergético, da homeostase íntima, porque é o período que você vai mais precisar. Porque final de doutorado é loucura, é uma pressão danada, e então, para você acabar se estourando é muito fácil. Então, eu acho que o que eu indicaria nisso
tenta manter essa homeostase o tempo todo. E se você chegar e perceber que você tá pesado, fale com alguém, inclusive um psicólogo, né? Procurar uma ajuda, se você perceber que está muito pesado. Isso pode ajudar também. Bárbara, é que eu estou a fazer o doutoramento, estou a dar aulas na faculdade e estou a fazer atendimento ainda de psicologia, portanto ainda tenho os pacientes, portanto... Bastante coisa. Bastante coisa. Portanto, está ali assim uma tríade que, né, é asfixiante de vez em quando. E nesta fase, as pessoas quando chegam aqui, se calhar pela guerra, está aqui todo um contexto também desafiador, as pessoas vêm com bastante depressão, o vetor também de ansiedade muito grande, e fica uma demanda maior, por isso é que eu sinto-me de alguma forma engolida, não é? Porque assim... ok. Marina, eu acho assim, é importante avaliar também o quando dizer não, né? Para não acabar, porque a gente tem a tendência a querer fazer muita coisa ao mesmo tempo, nem sempre é o ideal, não tô falando que é o teu caso, mas falando assim, nem sempre é o ideal, e às vezes dizer não é importante para algumas coisas, para deixar para o futuro, ou para um outro momento, priorizar algo, né? Porque se a gente estoura e fica doente, e aí? Eu tive muitos amigos no doutorado e no mestrado que ficaram doentes, muitos. Assim, tiveram que largar tudo depois, ficar um porque aí pode comprometer até o doutorado dela, né? Pode até comprometer seu doutorado. Exatamente. Porque aí eu tive amigas, inclusive, tiveram que fazer tratamento com psiquiatra, com remédio por um tempo, porque ficaram, assim, estouraram mesmo. Então, isso é o tipo de coisa que você tem que tomar muito cuidado para não cair nisso. Porque aí vai atrapalhar tudo que você está desenvolvendo. Então, se perceber que está demais, avalie o que dá para diminuir e procure ajuda. Eu falo sempre, procure ajuda. Se não está percebendo que está too much, se não está dando conta. Acho que é inteligência evolutiva a gente saber quando pedir ajuda, tá, gente? E, Bárbara, acho que dentro disso, quando a gente fala de leitura do contexto, né, é muito importante também a gente saber que nós estamos em um contexto e o que é possível nesse contexto também. Saber que nós estamos num contexto é um passo, o que é para esse contexto é outro, porque geralmente, quando a gente está em determinados locais, né, e aí, Marina, compartilhando com você também, a Bárbara compartilhou desse lugar do doutorado, que eu não conheço, né, mas pelo que ela já falou e pelo que eu vejo em outros lugares, é pesado, é um negócio pesado, né? Compartilhar com você da clínica, tem o que é possível, tem as nossas expectativas, tem o que a pessoa quer. Então, tudo isso está junto, misturado, nesse lugar da clínica. E isso dá um desgaste na gente quando a gente está com menos lucidez, está mais cansado. Doutorado é a mesma coisa. Tem o que é possível, tem o que é exigido de você, tem o que você está esperando, o que você já pensou na sua cabeça que era importante. Todas as coisas são assim. Então, eu vejo que também a leitura do contexto, e possivelmente a gente aprender isso no curso intermissivo, na grande disciplina de mesologia, né? Que essa deve ter sido assim... Tipo, essa deve ter sido a mais importante, aquela curso... módulo 1, módulo 2, módulo 3. Lidar com o contexto, né? Lidar com a mesologia, eu imagino que esse deve ter sido uma pauta importante para nós, a gente, nesses momentos de pressão, gerar espaço para ter clareza do que é possível, do que eu estou esperando fazer e do que eu vejo que as pessoas estão exigindo de mim. Porque muitas vezes, quando eu não faço o que é exigido de mim, eu tenho alguma consequência, mas ela não é a fundamental. A consequência que eu tenho é uma consequência. Ela não prejudica o cerne da questão, né? Então, acho que gerar espaço para que a gente consiga fazer uma leitura contextual, para saber o que é prioritário naquele momento, vai aliviando a gente desses movimentos em que está tudo muito intenso, e a tendência da nossa cabeça é entrar no rolo compressor. E o rolo compressor, ele não distingue o fundamental do supérfluo, dos desejos, dos caprichos. O rolo compressor vem com isso tudo. Então, nesses momentos, o espaço, ele é fundamental, porque aí, quando você abre espaço, quando a gente consegue abrir espaço nesse lugar, a gente consegue se conectar. Não precisa conectar com voluntariado ou com alguma Comunex. A conexão com o seu propósito.
que te conecta com o processo multidimensional, né? Então, em alguns momentos vai ser voluntariado, às vezes agora não dá, mas vai ser outra coisa. Então, eu acho que quando a gente sente que falta conexão, é um indício muito interessante de que eu não estou me conseguindo me conectar no meu contexto atual. E isso é possível, a princípio, é possível fazer, né? Conectar esse contexto. E às vezes vai ser com ajuda, né? Igual a Bárbara falou, a ajuda vai ser fundamental para ajudar a gente desfazendo essas coisas todas, esses nós todos, e sentir a conexão com o que você está fazendo, com o que é possível, viável no momento. Né? E dentro Obrigada. disso, e dentro Desculpa, disso, assim, Bárbara, deixa-me só acrescentar isto, desculpa, porque o René estava a falar, é que isto faz sentido. Quando estavam a falar um bocado da pacificação íntima, ainda não estou mais neste momento, mas sinto uma calmia. E foi engraçado que ontem a minha orientadora, que está overwhelmed com as tarefas dela, veio-me quase pedir ajuda no sentido só de falar, e eu tive que a acalmar. E foi muito interessante, porque para mim foi um processo de giro disso, engraçado. Eu estou no meio do caos, mas ainda estou a conseguir sustentar, de forma a que ela consegue perceber que eu tenho energia e, se calhar, não sei, E foi interessante, e isto tem a ver com este contexto, porque eu acho que faço estas quase semanais Cerveira, porque não é só o Cerveira, é o sair deste contexto. É 1 hora de viagem, mas eu sair deste contexto, fazer rapport com aquela energia, fazer rapport com aquela natureza, é o processo que eu me vou autorregulando de alguma forma. E era isto que eu estava a tentar perceber, como é que o contexto também te ajuda neste processo da calmia íntima. Não sei se isto faz sentido, mas... Faz sim. Mas assim, Marina, eu só queria complementar o que o René falou, que dentro disso, e com relação ao nosso tema de hoje, que é curso intensivo, memória do curso intensivo, é assim, a gente avaliar, porque a vida vai atropelando, né, sem dó. Então, se a gente deixa, a gente vai no rolo compressor. Então, assim, a gente avaliar se o que a gente está fazendo tem convergência. Existe convergência entre as nossas ações. Porque programação existencial é isso, existe assim, existem metas, existem, né, existe um percurso aí, que não é uma linha reta, né, nunca é, mas que tem ali alguns, né, alguns pontos que a gente precisa considerar. Então, se tudo que eu estou fazendo na minha vida, independente se é profissional, se é das minhas relações, se é da minha qualificação, existe convergência nisso? Eu consigo enxergar o ponto em comum? Eu consigo juntar isso numa lógica, entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque é muito como a gente fala assim, eu tenho a minha vida dentro da conscienciologia, eu tenho minha vida profissional, eu tenho minha vida... A gente compartimenta como se fossem vidas diferentes, entendeu? Minha vida aqui na academia é uma, minha vida lá na conscienciologia é outra, minha vida aqui na família é outra. E aí a gente não tem essa visão do todo e da convergência daquilo que a gente está desenvolvendo no todo, que é a programação existencial. Né? A programação existencial não é só quando a gente está aqui na conscienciologia debatendo sobre o que quer que seja, entendeu? Não é. Então, entender essa convergência é importante, porque aí sim você vai saber o que você tem que priorizar, o que não é, o que é prioritário e o que não é. O que é só porque vai ser legal fazer isso ou porque realmente é preciso fazer isso. Inclusive porque algumas coisas que a gente vai precisar não vai ser tão prazerosa assim. Então, é para a gente também pensar nesse sentido, né? Para avaliar direitinho. Tem bastante gente quieta hoje. Está todo mundo refletindo sobre o tema. Ninguém quer comentar, ainda tem tempinho. Mais uns minutinhos. Você quer falar, Nelson? Eu vi que você abriu o microfone. Eu não, eu só queria dizer que se ninguém quer falar, eu falo. Então fala. Não, eu tenho uma coisa mais diferente disso, Bárbara. Assim, quando tu falasse em retroforma ali, por exemplo, tu tens uma experiência que tu já foi para o México e disse que se sentiu lá como se fosse... O que é que isso trouxe para ti em termos de pesquisa? Me bateu curiosidade sobre questão de memória. Então, assim, tu pega o México tem uma história... Então, dentro do teu grupo de assistência, coisa e tal, o que te trouxe de memória isso? Quando tu falasse, eu me lembrei disso, fiquei de perguntar já há tempo, eu disse, não, se é 1 hora e der um tempinho aqui, eu pergunto. Já que deu. Assim, eu vejo cada vez mais que a pesquisa serexológica, ela é uma pesquisa de análise e comparação. Então, a gente, por exemplo, estive no México, ele estava comentando de um caso que eu falei quando eu estive em Teotihuacan, que são as pirâmides lá do México, eu cheguei lá e falei,
putz, eu já tive aqui, né? Eu senti muita afinidade com aquele holopensene. Tinha, assim, muito sacrifício, eu participei deles, inclusive, então também tenho clareza disso. Mas, assim, o que isso me trouxe de informação? Primeiro, dentro disso, com outras vivências e outras coisas que eu pesquisei, eu fui identificando holopensenes predominantes na minha manifestação. Então, por exemplo, o holopensene do parapsiquismo, ele parece percorrer algumas vidas minhas, não só uma. Então, ele parece estar ali na minha holobiografia como um holopensene predominante. Quando eu identifico um holopensene predominante, eu consigo identificar mais ou menos qual a minha relação com esse holopensene. Foi mais positiva, foi mais negativa, tive mais acertos, tive mais erros, né? O que está relacionado a isso? Eu vou começando a levantar isso. E aí, dentro desse holopensene predominante, com essas identificações, eu vou conseguindo também mapear aquilo que talvez eu precise desenvolver para qualificar a minha relação com aquele holopensene. Então, vou dar um exemplo do parapsiquismo que eu falei. O parapsiquismo, eu vejo que eu tive mais erros que acertos. Foi um ponto aí que, na minha linha, parece que eu errei bastante no holopensene do parapsiquismo. Ao mesmo tempo que eu tive acertos importantes, eu também tive erros significativos. Então, eu vejo que hoje, um ponto importante da minha programação existencial é a qualificação do parapsiquismo pelo mental sono. Eu preciso qualificar a minha vivência com o parapsiquismo, minha relação com o parapsiquismo, e isso vai se dar pelo mental sono. E aí, a própria vivência no mestrado e doutorado estava me ajudando nisso. Porque eu estou qualificando lá o aspecto científico. Aí, quando você olha para suas experiências, um olhar mais analítico, mais observador, mais sistemático, mais técnico. Você entende o emaranhado? Você começa a juntar, por isso que eu falo que é um processo de análise e comparação. Só com a vivência do México, só ela sozinha, eu não teria muito. Mas ela, dentro de um contexto, ela me traz mais informação, porque eu vou conseguindo mapear algumas similaridades que parecem estar presentes na minha holobiografia. E aí isso vai me dando indicativos da minha atual existência, que seria importante trabalhar. Por isso que o curso Retrosenha, da Consecutivos, você faz o exercício de você ver os seus 3 holopensenes predominantes, né? Para chegar à retrosenha. E você vê a convergência entre eles. Às vezes eu fico imaginando, Bárbara, assim, porque dependendo da experiência que a gente tem aqui agora, depois do curso intermissivo, não tem coincidência. A gente tem acesso a determinadas coisas que tem uma história muito, muito antiga e muito ligada a parapsiquismo também, que é a história do México antigo ali, dos maias, astecas. Então, por isso que eu fiz essa pergunta com relação à memória mesmo, a memória intermissiva do que tu aprendeu lá para lidar com isso agora de uma forma mais, assim, saudável. mais saudável, exatamente. Exatamente. Então, mas é interessante a gente pensar até que ponto, porque o Eduardo falou isso antes, né? Falou assim, nem sempre é importante, nem todo megacons é importante a gente recuperar, né? E o Valdo fala isso também nas pensadas, nem toda memória é importante, o negócio não é lembrar de tudo, é lembrar do que é importante no momento certo. Então, para a gente avaliar, por exemplo, se eu tenho uma retrocognição atual, se eu tenho uma vivência retrocognitiva, não necessariamente uma retrocognição, mas uma vivência retrocognitiva, até que ponto essa vivência retrocognitiva é importante para agora, para essa atual vida? E o que ela pode trazer de informação que vai qualificar essa minha atual vida? Porque é ela que importa. Entende? Se eu tenho... Porque veja bem, o que predomina na nossa manifestação hoje foi aquilo que a gente já desenvolveu antes. Mas existem outros talentos não manifestos por nós. Alguns talentos não manifestos por nós, porque a gente ainda está muito bitolado, às vezes, ou porque não é para manifestar mesmo, entende? Não é para agora, é para outra, é para um outro momento. De novo, o Sebastião Castro Caldas. Imagina se o Sebastião chegasse com um parapsiquismo top, como o Sebastião Castro Caldas. Não ia fazer nada do que tinha que fazer, não ia dar certo, não ia prestar. Então, ele não pôde manifestar aquele talento, entende? Ele não pôde manifestar aquilo que ele já tinha desenvolvido em muitas vidas. Teve que reter, teve que segurar. Então, eu acho que a questão da memória é um pouco isso. É por isso que, de novo, lá no verbete do Megacons, não fala só da
rememoração, fala da rememoração, aplicação, reanálise, né? Tem um monte de verbo lá que fala sobre, né, a utilização desse megacons. É para isso, porque a ideia é como vai qualificar minha ProEx. É isso, não é só o que eu vou lembrar, né? Por isso tem que fazer contexto nisso tudo. Agora, posso comentar, Bárbara? Claro. Sim, porque isso aí é verdade, né? Alguns megacons, eles não são produtivos. Algum tipo de lembrança não é produtiva para você fazer um certo trabalho, né? Mas isso depende muito da pessoa. Eu penso que um serenão, já de alto nível, isso aí já não é mais problema. Sim. Né? É que a gente está falando da gente, ou talvez do evoluciólogo. O evoluciólogo ainda tem muito isso, né? Tem Pensata que diz que tem evoluciólogo que não está totalmente lúcido, apesar de ser evoluciólogo. Então, depende da condição, do contexto, mas eu acho que mais se a pessoa está totalmente, vamos dizer assim, na condição da serenidade em que ele já faz isso tudo sem fazer careta, né? Já é natural, então isso aí não interessa muito, né? Eu estou pensando assim, por exemplo, no caso, pensei na Helen Keller, né? Até que ponto ela também não recuperou megacons naquela primeira fase da vida, em que até parece que ela ficou um pouco revoltada, né? Então, também é um outro exemplo, além do Sebastião Caldas. Então, assim, essa coisa é complexa, né? Complexa demais, né? Eu acho que tem caso nosso, sabe? A gente conhece gente aqui, na Cognópolis, que tem bastante lucidez fora do corpo, sabe que tinha condição de megacons, mas que o próprio cérebro da pessoa veio embotado nessa vida. E justamente isso foi para, né, a gente conhece, para a pessoa não escorregar na banana, não escorregar na casca de banana. Você dá muita potencialidade para a pessoa não só vai fazer outras coisas, mas às vezes alguns traços de personalidade, como vaidade, orgulho, começa a florar. Então é como se fosse uma espécie de macrosoma a menor. Então, ele vem com o cérebro maceteado, mas numa condição para conter o que ele não consegue ainda trabalhar bem. Lidar, exatamente. É isso aí. Eu tenho essa hipótese de macrosoma menor com parapsiquismo, justamente por isso. Exato, é um exemplo. O parapsiquismo até é um bom exemplo que você deu, né? Acho que é uma boa condição. Não é só de cognição, né? Isso pode ser aplicado para várias áreas. Gente, parapsiquismo, ele bitola também. Bitola. Se você não... E se a ideia é qualificar, às vezes tem que dar uma segurada na pessoa, né? Senão você ia voltar a ser Pitya de novo, e às vezes não é o caso, né? Às vezes é para escrever. Ficar lá inalando fumaças psicodélicas e, né, não ia prestar. Olha só, nosso tempo está esgotando, mas eu te falar rapidinho. Inclusive, hoje o professor Pedro falou às vezes a pessoa não se dá conta que ela tem um iceberg embaixo dela. Que a pessoa aparece lá, ele usou essa metáfora do iceberg. E tem um verbete também que fez muito sucesso, recomendo para vocês, da professora Luciana Lavor, que eu assisti, não sei os outros, né? Mas que ela fala da questão do deslumbramento. O problema não é deslumbramento. O problema não é o parapsiquismo, o problema é a sociedade patológica que a gente vive. Então, ela incentiva várias coisas, incentiva várias exacerbações, apolacionismo, o pessoal cai matando. Então, quem garante que a gente não tem, às vezes, um nível melhor, mas você está preferindo manter por uma questão de defesa, o Eduardo, às vezes, está lá na frente, e ele não pode botar, porque senão o pessoal vai cair matando, o pessoal vai querer... E aí ele está fazendo isso como uma autopesquisa, entendeu? Ele vai observar e acaba sendo uma autopesquisa também. Daqui a pouco vai que ele abre aquele megacon, chega aquele megacon, ele vai olhar para si, puxa, realmente, né? Se eu for botar Cláudio, está falando em público? Já era. Está falando isso em público, Cláudio? Está falando em público que o Eduardo é evoluciólogo. É segredo nosso e ele está contando todo mundo. Cláudio, eu queria falar do Renê, mas não deu. Eu quero dizer que no meu caso, sinto muito, mas eu sou isso mesmo, tá? Ele engana bem. Sinto muito. É bom que ele está assumindo já, isso mesmo. Sempre não, achei. ele só engana a gente, mas a gente já descobriu, Eduardo, já faz tempo. Ele não, só eu não descobri ainda. Mas no baile ainda estava, no baile retrocognitivo, todo mundo viu.
Mas você sabe, Cláudia, que isso daí é uma questão, né? Porque tem a questão, quanto mais você se desenvolve, quanto mais você consegue acessar informações relevantes, mais descrição você tem que ter. Então, maturidade consciencial também está relacionado no nosso nível de descrição. Porque, imagina só, se a gente sair falando tudo que a gente acessa, a gente vai estar acabando com as pessoas, sabe? A gente vai estar fazendo estupro evolutivo, não vai prestar. Então, não tem só essa questão de como a gente lida com a questão, tem vários fatores, né? Tem como a gente lida com a questão, tem a maturidade que a gente tem para lidar com o grupo em relação a essa questão, que é o contexto. Porque se, por exemplo, a pessoa super parapsíquica, ela sai falando tudo, além dela estar estourando um monte de gente, ela está criando sectos. Porque aí ela se torna guru, ela se torna, entendeu? Que a gente já viu muito por aí. E aí começa a desviar, vem o poder, vem o dinheiro, vem o status. O assediador também, né? O pessoal gera uma antipatia muito grande, né? Identificado, né? No quê? A pessoa passa a ser identificada pelos assediadores também, né? Ah, Tem que puta, lembrar ela que fica em evidência. patologia predomina no intrafísico, né? Então, mole não. O parapsiquismo te coloca em evidência extrafísica, já te coloca, normal, em evidência, né? Mas aí você acaba ficando numa evidência outra, que é a do estrelato, da fama, do ego, né? Até sugiro ao Eduardo a gente botar esse tema aí para um dia, essa questão a sublimação trafórica. A sublimação acho que vai ajudar muita gente aí. Tanto o que tem de mais como tem de menos. Essa questão que a Bárbara falou muito bem, o cara que fala demais, ou ele fala pouco, mas já incomoda muito. Tem isso também. É um pouco o meu caso. Eu acho que ele está falando, Eduardo, do macrosoma menor, falar sobre macrosoma Não, da menor. questão da sublimação trafórica mesmo. Sublimação trafórica. Tem até o verbete do lógico, fala do princípio da sublimação. Mas aí a sublimação, esse tema que a gente está mexendo do iceberg aí, que o Renê me chamou a atenção, mas é que a gente não denunciar tanto, não se denunciar, não ser tão boboca assim, entendeu? Na praça, sabe? Não sei como é que a gente poderia colocar isso. Eu vou pensar. Mas, gente, eu acho que é isso, né, Eduardo? Eu estava brincando, Cláudio. Ainda bem. Só não pode denunciar Serenão, porque Serenão é totalmente anônimo e se denunciar ele perde a carteirinha. Né? Exato, Pô, agora isso foi pode. descoberto, perdeu a carteirinha, vai começar de novo. Aí né? Mas esse outro pessoal vai pode. para a cama, né? Deita na cama. Mas, gente, é isso. Chegou no nosso horário, mas eu quero agradecer. E próxima semana teremos Renê Viana, o nosso futuro evoluciólogo da parada, com o tema Atenção. Tomada, né? Isso aí. Até semana que vem. É isso, Tchau, pessoal. pessoal. Tchau, tchau. Até semana que vem.